Bom, boa tarde. Muito bom estar com vocês. É a primeira vez que estou ao vivo e é muito importante, muito especial estar com vocês aqui, né? Eu gosto demais desse grupo do Determinados. O Marcos, quando ele me convidou para fazer parte, eu acho que eu não entendia muito bem o que era esse grupo. E tem sido muito especial poder fazer parte dele, porque nessa pandemia foi o momento que cada um precisou da ajuda de um do outro. Então, meu nome é Ninfa. Eu sou casada com o Wagner, sou casada há 37 anos, faço parte da igreja desde 1993 e eu tenho 3 filhos. Eu trabalho com terapia floral, eu faço atendimentos, geralmente eu faço atendimentos online, mas o que eu tenho feito ultimamente, além do atendimento online, eu tenho buscado procurar as pessoas para a gente poder estar juntos, mesmo que seja de longe, né? Mesmo que seja à distância, eu acho que já está chegando o momento da gente poder se encontrar. Então, quando eu fui convidada para vir passar essa aula, o Marcos falou, precisa de um tema. E eu fiquei pensando, o que eu posso falar? Qual é o tema que eu vou usar, né? Porque eu falei, eu prometo que eu não vou falar de pandemia. Mas eu falei, vou falar de tempo. Quero falar do tempo. E aí, conforme eu fui pensando e elaborando o que eu queria desenvolver aqui, não teve como não falar da pandemia. Então, esse um ano, desde março, na verdade, né, do ano passado, foi bem desafiante para cada um de nós, né? Acho que todo mundo ficou muito assustado logo no início. Todos nós, na verdade, nos assustamos, não só a nossa família, a nossa comunidade, mas também ver o mundo inteiro, né? Ver o mundo inteiro se abalando e trazendo uma nova perspectiva de vida, na verdade, né? Conversando com os meus amigos e com as pessoas que fazem parte do nosso relacionamento, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que não teve um problema, não teve algo que mexeu assim profundamente com a sua vida. Principalmente falando de trabalho, né? Então, acho que todos foram muito abalados emocionalmente, foram abalados economicamente e principalmente na saúde, né? Todo mundo começou a se cuidar melhor, procurar levantar a imunidade. Eu nunca me preocupei, por exemplo, com água, né? Porque eu moro numa área rural e a minha água ela é muito pura, a qualidade dela é excelente. Mas hoje eu estou perguntando para o Paulo, que trabalha com a Purifique, e já quero saber o que eu preciso fazer para poder aumentar a qualidade da minha água, né? Então, acho que todo mundo se preocupou, todo mundo buscou algo diferente para fazer e para se proteger, para se cuidar. E aí, onde entra o tempo nessa história, né? Qual foi o resumo que eu cheguei qual foi a conclusão que eu vi? Que nesse período, o que a gente mais viu foi as pessoas morrendo. E a gente sabe que a gente tem uma senha na mão, né? Todo mundo vai morrer. Essa é a única certeza, na verdade, que a gente tem. E a pergunta é, quanto tempo você tem, né? Quanto tempo cada um de nós temos? Então, se a gente perguntar, se a gente fala, em qualquer conversa,
nós acabamos falando do tempo. E existe o tempo cronológico, né, mitológico, que a gente aprendeu na escola, o tempo cronos do relógio, 24 horas. Mas tem tantos outros tempos que a gente também aprendeu a respeitar nesse período. E o tempo cronológico, ele não condiz com o tempo kairos, por exemplo, que é o tempo, ou então o tempo de tempo e espaço. Que tempo que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente vai para as Escrituras, a gente sabe que teve um homem que morreu há 2000 anos atrás. Nossa, mas isso faz muito tempo. Mas ele se faz presente hoje, né? Versículo 1. Então, obrigada, Antônio. Essa escritura, ela é muito forte, porque para cada coisa existe um propósito no céu, né? Debaixo do sol. O sol, ele não mudou durante esse 1 ano e 6 meses. Acho que é 1 ano e 6 meses já, né? Ele não mudou, o sol estava lá. E o propósito continua existindo. Mas o que é que a gente fez com o nosso tempo? Essa é a pergunta, né? O que eu fiz com o meu tempo? O que você fez com o seu tempo? O que você fez com o seu tempo? Cada um aqui, o que você fez com o seu tempo? Porque quando a gente olha para uma criança, a criança não se preocupa com o tempo. E Cristo, ele fala que nós precisamos ser como uma criança. Então, eu não vivi, amigos, eu não vivi esse 1 ano e 6 meses como uma criança. Eu vivi como uma adulta preocupada, uma adulta precisando pagar contas, uma adulta que precisava se preocupar em sair, precisava me preocupar com o outro. Eu levei muito tempo para sair de casa, muito tempo, e agora eu ainda tenho várias restrições para sair de casa. E eu fico pensando, mas como que eu posso viver como Cristo me ensinou, sendo uma criança, sendo que eu sou uma adulta? E eu vivi esse conflito durante esse período da pandemia. Eu queria ser uma cristã, continuar fazendo o que eu fazia antes. Na verdade, eu vivia mais em São Paulo, porque eu tinha minhas atividades aqui, queria fazer tudo aqui. E eu não conseguia nem curtir a minha casa, eu não conseguia desfrutar da minha casa, eu não conseguia cuidar como deveria ser cuidada, né? E aí, quando os primeiros avisos foi: fique em casa, fique em casa, hashtag fique em casa, fique em casa. E quando eu comecei a ficar em casa, foi muito difícil ficar em casa. Eu não tenho acesso, eu tenho acesso à tecnologia, óbvio, né? Mas onde eu moro eu tinha dificuldade com a internet, então a gente teve que mudar a internet, mudar a tecnologia, mudar muitas coisas, na verdade, para poder estar em conjunto com os amigos, né? E foi um desafio muito grande. Então, hoje, estando aqui, é uma alegria poder dividir com vocês, saber que a gente está podendo já se encontrar, saber que a gente já está podendo não se abraçar, mas estar um pouco mais perto. E
com isso, eu queria muito trazer essa reflexão para vocês, né? O que é que você fez com o seu tempo? E se você ainda tem coisas para resolver, talvez na sua casa, ou no seu trabalho, ou com a sua saúde, ou com pessoas que estão ao seu redor, é um momento que você ainda tem o tempo a seu favor. Como o Antônio leu, tudo tem um propósito. Existe um propósito. Você está correspondendo a esse propósito? Isso não é um mandamento meu, ou do Paulo, ou do Wilver. É um mandamento de Deus. Existe um propósito. E você, como você está se dispondo nesse tempo? O que você está fazendo com esse período que você teve? Foram férias prolongadas para alguns. Para outros, foi trabalho dobrado. Trabalho dobrado. Pessoas perderam os meus amigos perderam empregos. Muitos dos meus amigos perderam até casa. Tem sido muito difícil, desafiante, mas temos o tempo, estamos vivos. E agora eu queria pedir para o Wilver ler uma outra escritura, que é muito legal também, aproveitando e falando dessa criança. Você pode ler, Wilver? É Mateus 18, 3 e 4. Ok. E Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem igual às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Obrigado, Wilver. Então, essa escritura foi que permeou, na verdade, os meus tempos durante esse período que a gente ficou em casa, né? Eu tenho 3 filhos. A minha filha tem 34 anos, meu filho tem 31 e o meu caçula tem 18. Eu já tenho 2 netas e um neto, uma de 1 ano e 7 meses, ela se chama Isabela, tem a Aurora, que tem 7 meses, e o Pedro, que está chegando. E é incrível ver essas crianças, como elas nos ensinam. Então, foi um período, para mim, a pandemia, apesar de toda essa dificuldade, ela foi muito, muito boa, porque foi um período que eu aprendi a ser vó. Isso não estava ainda no meu currículo, né? Então eu costumo dizer que eu tenho várias coisas no meu currículo, várias características no meu currículo e ser vó foi mais uma delas, né? E tem sido muito bom ver a alegria dessas crianças, ver como elas são saudáveis, como a gente conseguiu proteger elas, cada um tomando conta, cuidado, mas elas, na verdade, estavam me ensinando. Apesar de ter a idade que eu tenho, elas é que estavam me ensinando, porque foi a escritura que o Wilver leu. Como eu tenho que voltar para essa criança? Porque a importância que Jesus Cristo deu para uma criança, ser como uma criança. E dentro de mim existe uma criança gritando, uma criança que acho que ela não está gostando de ver essa pessoa chata, que só se preocupa com contas, boletos, trabalho, e não se alegra e não desfruta do que na verdade tem que desfrutar. Então foi muito bom, amigos, poder... o que eu estou falando hoje, eu não estou com papel aqui, porque eu estou refletindo com vocês o que eu vivi. Foi muito difícil. Eu me vi uma mulher chata, muito chata. Refletir nessa criança, voltar para essa criança e ajudar com que essa criança fosse externada, foi um desafio muito grande. Pelo desafio que estamos vivendo, foi muito difícil, mas não foi impossível. Por quê? Com a ajuda de amigos,
com a ajuda de pessoas que se preocupam com a gente, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Isso foi muito importante. A gente fez um resgate, não só um resgate nas relações, mas a gente fez um resgate no nosso amor próprio. A gente fez um resgate na nossa vida interior. Se você não fez ainda, você tem tempo ainda de fazer. É importante essa reflexão. Eu faço parte de um grupo, a gente fala que é uma igreja em casa, e nosso grupo não é tecnológico. A nossa idade já não permitiu que a gente tivesse tanto acesso, mas nós conseguimos, devagar, sem cobrança, um ajudando o outro, e nós nos fortalecemos. E isso é o mais importante nesse momento. O que a gente está fazendo com o nosso tempo para nos fortalecer? Qual é o ciclo que a gente está vivendo hoje? Qual é o círculo de amizades que estamos vivendo? Isso eu queria muito que vocês pensassem quanto vocês têm investido na amizade de vocês. E eu não falo da amizade de 700 pessoas do Facebook, não. Eu estou falando de contar nos dedos, viu? E se você encher as duas mãos aqui, pode olhar direitinho, porque tem gente aí que tá sobrando. Hoje em dia, para a gente ter uma relação firme, forte, totalmente dedicado um ao outro, exige investimento de tempo de qualidade. A gente precisa ter qualidade nas nossas amizades. Isso é super importante nesse momento. Não adianta a gente ter quantidade de amigos. Nós precisamos qualidade dos amigos. O que eu tenho oferecido para os meus amigos é o melhor? O que eu tenho oferecido para você é o melhor? Então, eu estou trazendo essa reflexão para que a gente realmente invista nas amizades, invista nos relacionamentos. Eu vejo nesse grupo, por exemplo, o investimento que o Marcos faz na determinação, e o grupo é esse, porque ele se determinou a nos encorajar, ele se determinou a nos ajudar. Um aqui ajuda o outro. Às vezes, não é todos os dias que a gente tem vontade de levantar da cama e está tudo bem, está tudo ótimo. São Paulo não, mas esse tempo, por exemplo, até o tempo, gente, está bipolar. Uma hora está calor demais, outra hora está frio demais. Uma hora está muito calor, tem gente morrendo em alguns países. E outras pessoas morrendo de frio. E quem é que está ajudando essas pessoas? Como é que a gente está se ajudando? Como é que a gente está cuidando um do outro? Então, não adianta ter quantidade de amizades. A gente precisa ter qualidade. E, para isso, o que a gente precisa? Investir tempo. Qual é o tempo que a gente tem tido com os nossos amigos? Quanto tempo você tem tido com os amigos? Quanto você tem investido? E eu trouxe essa reflexão da criança porque muitas coisas que aconteceram também, as pessoas se assustam e falam, nossa, olha como isso aconteceu. Eu queria trazer mais esse pensamento. Não tem nada que aconteceu nesse período que já não estivesse acontecendo. Já estava acontecendo. A diferença é que tudo isso foi exposto agora. E como é que a gente está lidando com tudo isso? Como é que a gente está cuidando dessas situações que apareceram de abuso com crianças, abuso dentro das casas? Hoje em dia até a Lei Maria da Penha já está sendo estendida e já estão querendo mudar várias leis, porque muitas coisas que estavam escondidas estão aparecendo. Mas a culpa é da pandemia? Será que a pandemia é que fez tudo isso? Então, eu queria que vocês pensassem nisso, encorajassem
mais uns aos outros. Hoje em dia temos o acesso à comunicação. Hoje em dia podemos ajudar uns aos outros. E são coisas simples, queridos. Coisas muito simples. Quando eu estava perguntando agora para o Paulo da água, a gente ainda vai terminar essa conversa. Mas é uma coisa muito simples, gente. A água é a água que a gente bebe. A gente está vivendo a pandemia pensando em purificar o ar que a gente respira. Ou seja, não tem coisa mais simples do que isso. E falando agora, eu queria ler mais uma escritura, está em Eclesiastes 7, 29, e fala assim: tudo o que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Essa linguagem é na linguagem da nova linguagem de hoje. Eu gosto mais dessa versão porque ela é mais simples. E para estudar também, ela é muito boa. Mas quando a gente chega aqui nessa conclusão, tudo que eu aprendi se resume nisso, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Isso é um desafio muito grande, é um desafio enorme que a gente tem que enfrentar dia após dia. Nós precisamos simplificar a nossa vida, nós precisamos cuidar mais um do outro. Eu comecei falando aqui das crianças, estava falando do tempo, mas quanto tempo cada um tem aqui? Quanto tempo você tem, né? É uma pergunta muito simples, a gente não sabe. Eu tenho uma amiga, e eu trabalho, na verdade, com terapia floral, e tem sido um desafio muito grande, porque o que envolve esse trabalho? Ele envolve a alquimia. E a alquimia nada mais é do que a nossa medicina antiga. Então, nossa medicina antiga, ela era o todo. A gente tinha que ver o todo. Não existia essa separação que existe hoje. E que bom, né? Que hoje temos a evolução. Hoje cada um pode se especializar numa área. Mas quando a gente começa a olhar o todo, a primeira coisa que a gente pensa é: você está comendo direito? Você está cuidando dos exercícios? Você faz exercício? Como está a sua alimentação? Como está a sua água? Ela está alcalinizada? Eu estava pensando que o Antônio está aqui, né? E o meu sofá, ele precisa de uma limpeza. Eu falei assim, nossa, se alguém entrar naquela sala, ninguém vai conseguir respirar, porque está com muito pó. Eu falei, gente, mas eu tenho amigos que trabalham nessa área. Então, olha que especial. Como a gente pode se ajudar aqui uns aos outros, mas quanto a gente tem decidido se ajudar. Então, eu trouxe essa reflexão hoje para vocês. Quero muito encorajar cada um que está aqui e que está nos assistindo. Quero encorajar cada um a ser mais simples, buscar coisas mais simples, buscar realmente o que importa e fazer o tempo de cada um valer a pena. É o que mais tem feito a diferença, ter tempo de qualidade. Não adianta a quantidade de coisas, precisamos ter o tempo presente das coisas. Estar aqui em momento presente, isso faz toda a diferença. Não só na saúde, né, que agora a gente já está se acostumando a cuidar da saúde, mas eu acredito que isso vai fazer diferença para o pós-pandemia. Estar em tempo presente faz diferença no pós-pandemia, porque nós vamos precisar de ajuda. As pessoas a gente vai precisar ajudar os jovens a voltarem a ter essa consciência.
Vamos precisar ajudar as pessoas que estão acomodadas, que se acomodaram nesse período, ajudar as pessoas que ainda estão com medo. E a única maneira da gente poder ajudar essas pessoas é investindo tempo. E um tempo de qualidade, um tempo que se faz presente. E a maneira como eu encontrei de fazer isso é cuidando dessa criança interior que está aqui querendo realmente fazer que eu seja feliz. Lembrar que eu tenho os boletos para pagar, lógico, mas também lembrar que é importante cuidar dessa saúde, a física, a emocional, mental e a espiritual. Isso é muito importante. Então, esse era o recado que eu queria trazer para vocês. É a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que isso possa reverberar na casa de vocês, com a família de vocês, porque cada um aqui precisa de ajuda e um depende do outro, um precisa cuidar do outro. Muito obrigada a todos, obrigada a vocês que estão aqui, aos que estão em casa.